Queridos, hoje é o culto da família. Vamos para uma palavra aos nossos corações como família. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Quem for achando vai dizendo amém. Primeira Samuel, cadê o irmão Célio? Está aqui, socorro o pastor está querendo molhar a garganta. Quem for achando diz amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de... Pois dizia, do Senhor pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra santa, que direciona nossas vidas. E esta noite, Pai, neste culto da família, vem dar, meu Deus, Senhor da glória, direcionamento para as famílias representadas aqui esta noite, Pai. Senhor, vem falar a nossas vidas e os nossos corações. Meu Pai, todo espírito contrário está repreendido. Que o teu Santo Espírito venha falar a nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço. E a igreja aplaude o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero esta noite, irmãos, trazer aqui uma reflexão sobre esta família de Elcana, para que a gente possa tirar experiências para a nossa vida como família. Aqui a gente está falando de uma família, a família de Elcana, irmãos, que era uma família, irmãos, que era uma família comum, como muitas famílias têm hoje em dia. E como uma família comum, toda família tem problemas. A família do nosso irmão Elcana, irmãos, tinha uma série de problemas. Havia no seio daquela família competição. Havia no seio daquela família frustração. Havia no seio daquela família ansiedade por esperas de coisas que Deus havia prometido, não havia chegado ainda. E havia, irmãos, no meio daquela família, inimizade, zombaria também. Elcana procurava consolar a Ana pelas zombarias que ela recebia de Penina, mas, queridos, ali havia um ambiente muito hostil naquela família, mas mesmo assim, irmãos, esta família,
ela foi ali um lugar onde Deus projetou, irmãos, do seio desta família. Foi ali um ambiente que nasceu uma promessa de Deus. Foi um ambiente, irmãos, que Deus levantou um homem consagrado, Samuel, dentro do projeto dele, porque Ana buscou o Senhor e a sua casa passou a fazer parte desse plano de Deus, mesmo sendo uma casa que havia muita diversidade. E eu quero hoje, irmãos, tirar essas lições para nossas vidas, porque a gente sabe que não tem família perfeita. Não existe família perfeita. Porque perfeição só nos céus. Porque nós somos seres humanos, irmãos, e todo ser humano tem problemas. Todo ser humano, irmãos, tem desejos. Todo ser humano tem sonhos. E todos os seres humanos, irmão, têm falhas. E as famílias são feitas de seres humanos. Amém ou não amém? Um dos testemunhos ontem dos casais, né? Foi, não sei quem foi dos casais que deu esse testemunho, foi que ele aprendeu no curso, né? Que às vezes vê para uma família, acha que é perfeita e viu que as famílias não são perfeitas. Até porque nós, quando demos a nossa aula, que nós falamos de guerra espiritual para os casais, nós falamos nas nossas lutas, dos nossos problemas também. Então, não há família perfeita, irmãos. Assim também são as nossas famílias. E mesmo as nossas famílias sendo marcadas por limitações, por imperfeições, por muitas vezes dores, Deus pode usar as nossas famílias, irmãos, para cumprir os seus propósitos eternos. Porque foi na família de Ana, cheia de problemas, que Deus usou esta família para os seus propósitos eternos, levantando Samuel como o maior profeta de Israel, que levantou Davi, da onde viria o Messias. Numa família imperfeita, numa família que passa lutas. Uma família, irmãos, essa família de Ana era uma família com realidades conflitantes. A gente vai ver aqui no capítulo 1, do versículo 2 ao 7, um dos maiores conflitos que havia nessa família. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tinha duas mulheres, mas não era essa a vontade de Deus. Nunca foi. Se a gente for lá para Mateus 19, a partir do versículo 4, você vai ver Jesus falando que desde o princípio o projeto de Deus era que o homem deixaria a sua casa, se uniria a sua mulher e os dois seriam uma só carne. E por que aqui havia um homem com duas mulheres? É porque, irmãos, nesse período da história era cultural. Não era só o povo de Israel, não. Era o povo egípcio, era o povo sírio. Era uma cultura da época, embora não fosse a vontade de Deus. Porque Deus nunca projetou um homem para viver com várias mulheres, na poligamia. Tanto é que a Bíblia nos mostra, irmão, que todos esses homens dessa época, que tinham mais de uma mulher, teve problemas seríssimos, como é o caso de Elcana aqui. Como é o caso de Abraão, que Sara e Agar brigaram, ele teve que botar Agar para fora, porque, irmão, como teve o caso de Salomão, que tinha muitas mulheres, se desviou dos caminhos do Senhor, porque nunca foi a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Mas aqui nesse período, culturalmente, se vivia assim. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Isso para a cultura da época também era terrível uma mulher não ter filhos, gerar filhos. Era como se fosse uma maldição. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finés, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina
sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava a Ana, irmãos. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Ana não tinha filhos, era estéril. Penina, sua rival, que tinha filho quase todo ano, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, irmãos, nessa casa havia um conflito. Uma das esposas tinha muitos filhos, e aí provocava a outra que não tinha, humilhava. A casa de Elcana era marcada por desequilíbrio, um desequilíbrio emocional, porque Ana era humilhada, e também espiritual, irmãos. Havia também uma ação espiritual ali. Ana, ela vivia um peso muito grande, por quê? Porque era estéril. E como eu falei, a cultura da época, irmãos, uma mulher estéril é como se fosse amaldiçoada. Ela tinha que dar filhos para o homem, para que todos pudessem ver que ela ia deixar uma descendência para aquele homem e ela era abençoada. E além dela não ter filho por ser estéril, ela tinha as comparações, porque a outra dava filho e ela não. Todo mundo via, todo mundo comentava, comparava, porque ela não tinha filho. E aqui, irmãos, a Penina, dentro desta casa, está aqui, irmão, representando as provocações do inimigo em nossos lares. Penina aqui está simbolizando o que é que o diabo faz dentro da nossa casa. É quando um irmão se compara com o outro, ou os pais comparam os irmãos, porque o teu irmão é dedicado, porque o teu irmão é isso, porque o teu irmão é aquilo e você não é. E aí pais, às vezes, são instrumentos do inimigo quando falam palavras que não deveriam falar, como a diaconisa Esther falou aqui, porque a gente tem que profetizar sobre a nossa casa coisas boas. Aí o pai, às vezes, fala para o filho, teu irmão está prosperando e você vai ficar sendo esse malandro, você não vai dar para nada. E às vezes, irmãos, a gente está sendo Penina dentro do nosso lar. Irmãos, eu sou um testemunho que eu passei muitos anos da minha vida, irmãos, nessa luta dentro de mim, porque eu era adolescente e o meu irmão sempre foi destacado. Eu me lembro quando eu era menino e os meus pais contribuíam, né? Porque meus pais sempre privilegiavam mais o meu irmão, porque meu irmão era mais inteligente, era mais destacado e eu não. E eu me lembro que uma vez eu chorei desesperadamente. Por quê? Porque o meu irmão ganhou, se não me falha, aquele instrumento pequenininho, é um xilofone, né, que bate com, aí vai fazendo som. E rapaz, quando eu vi ele ganhando, meu pai entregou logo, na época de Natal, entregou logo para ele. Aí quando eu vi aquilo, rapaz, doidei, que eu queria um também, pensava que ia ganhar um. Aí minha mãe arranca um carrinho velho desse tamanho para mim. Um carrinho velho de plástico. Ah, rapaz, aí eu já tinha algumas coisas dentro de mim, que eu não era muito privilegiado, e vendo essas coisas, eu fui crescendo desta maneira. E até porque meu irmão realmente, ele sempre foi mais destacado, sempre foi inteligente, sempre evoluiu nos estudos, se dedicava aos estudos. E eu comecei a enveredar por outro caminho, né? Enquanto meu irmão evoluía nos estudos, eu era reprovado, comecei a beber cedo, comecei a andar por outros caminhos. Mas quando eu fiquei adulto, irmãos, e conheci a Jesus, aí eu fui ver que não era porque meu irmão era privilegiado, né? Não é porque meus pais amavam mais meu irmão. Chegou uma época, irmãos, que eu pensei que eu era adotado. Só pode ser adotado. Porque não tem condição, rapaz. Me diga, mãe, me diga, sou adotado? Porque tudo é para o meu irmão, tudo é para ele. Não, vai estudar lá em Fortaleza. Compra os livros, compra tudo. Mas porque ele estudava, e eu não.
E às vezes, irmãos, os pais fazem isso, né? Dentro dos lares. Privilegia mais um filho do que o outro. E às vezes provoca também os filhos. E às vezes está sendo peninha dentro do lar. Às vezes, irmão, dentro da família, o diabo usa para que a gente venha ser penina, irmão, provocar algum membro da família. Às vezes casais, irmão. Casais ficam disputando porque a mulher ganha mais ou o homem ganha mais e ficam provocando. E isso não é de Deus, irmãos. A família, irmãos, ela tem que estar coesa, unida, não permitir que o inimigo entre nas nossas casas. E é por isso que nós dizemos, irmãos, que o Senhor Jesus, irmãos, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, Ele está sobre a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, e Satanás não tem poder sobre a nossa casa. Amém, irmãos? Diga assim: a minha casa, os umbrais, tem a marca do sangue do Senhor Jesus. Somente quem crê glorifica o Senhor esta noite. E muitas famílias vivem sobre esse peso da rivalidade, da competição. E também, irmão, da ausência de propósito. Tem famílias que não têm nenhum propósito, irmãos. A gente vê famílias, mas passa a ser um amontoado de gente. Porque cada qual sai para o seu trabalho, cada qual sai para o seu curso, volta, almoça, janta, todo mundo se espalha. Não tem um propósito para a família. Toda família tem que ter um propósito, principalmente propósito de Deus, irmãos. Toda família tem que ter um propósito. E mesmo as famílias que são cristãs, espirituais, elas podem ter esses conflitos internos. Mas o segredo é aonde se busca o socorro para as famílias que passam aí adversidades. É importante a gente falar também, irmãos, coloca aí o versículo 8, que mesmo em meio aos conflitos, irmão, vejam só a postura de Elcana. Maridos, prestem atenção a esse versículo. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Volta aí, o versículo 8. Pode voltar. Ana, olha esses sintomas aí, irmão. Se fosse hoje, o que seria? Por que ela estava chorando, não queria comer, e o que, irmãos? Só vivia triste. Que sintoma seria esse para a nossa geração? Seria ansiedade? Será que seria um princípio de depressão? Parece. Porque quando a pessoa está, irmão, com ansiedade ou com princípio de depressão, a pessoa não quer comer muitas vezes, a pessoa fica chorando direto, a pessoa, irmãos, fica com a tristeza na alma, porque é na alma, irmãos. Elcana, ele queria ajudar a Ana, mas ele não sabia como ajudar. Ele foi colocar ele: eu não sou melhor que 10 filhos, rapaz, eu não estou aqui, eu não estou do teu lado. Porque há alguns maridos hoje, irmãos, que não têm a sensibilidade de apoiar, e mulheres também. Se a pessoa estiver passando uma fase dessa, tem alguns que dizem assim, com todo carinho, né? Olha para a mulher: tu já está chorando de dor, deixa de frescura. É ou não é, irmãos? É ou não é? É. Tem maridos que são assim, irmãos. Não compreende de maneira nenhuma, porque aqui, irmãos, ele não conseguia compreender o que ela estava passando, porque era na alma. Era na alma. Ele tenta consolar Ana com amor,
mas ele não compreende totalmente a sua dor, irmãos, porque nós somos humanos, e nós temos, irmãos, internamente dores que às vezes os outros não compreendem, porque é do nosso ser. O que eu passo, muitas das vezes, o irmão Erlo talvez não passe. O que ele passa, muitas vezes, não sou eu, porque nós somos seres únicos, irmãos, e nós temos nossos dilemas, as nossas lutas. E aí, irmãos, a necessidade, casal, é justamente para isso, para um apoiar o outro, para um levantar o outro. É para um, irmãos, abençoar o outro. Elcana chegou querendo apoiar com amor, mas ele não tinha um entendimento completo do que Ana estava passando internamente. Ele tentou uma solução, eu não sou melhor que 10 filhos. Agora, muitos casais, irmãos, em vez do momento de dificuldade se apoiarem, eles fazem o contrário, irmãos. Porque em tempo de crise, o cônjuge deve ser um apoio e não uma cobrança. Porque às vezes um dos cônjuges está passando uma luta, o outro, em vez de apoiar, vai cobrar, vai apontar, vai muitas das vezes massacrar com palavras. E nós estamos aqui, irmãos, para nos apoiar como casal, como família. O filho, tem filhos que não querem conversar com os pais. Por quê, irmãos? Porque os pais vão logo dando patada. Aí muitas das vezes sai de casa, encontra os amigos da rua. Vem cá, meu chapa, você é da nossa turma, você aqui acolhe bem. Ele se sente bem naquela turma e a turma conduz ele para um outro caminho, porque às vezes na família não é bem acolhido, não tem apoio. Eu tenho absoluta certeza, se você chegar para minha filha Samara e perguntar: Samara, quem é a tua melhor amiga? Ela vai dizer: minha mãe. Eu tenho absoluta certeza, se chegar para a Lívia e perguntar: Lívia, quem é a tua melhor amiga? Ela vai dizer: minha mãe. Porque foi assim que a Rosinha criou elas, sendo amigas, conversando, não escondendo nada, nem de uma nem de outra. Porque é assim que nós devemos cuidar dos nossos filhos, irmãos, é sendo um amigo deles. Posso ouvir um amém da igreja? E às vezes, em vez de ser amigo, a gente vai acusar os filhos, vai dar patada, vai. E aí, irmãos, em vez da gente ganhar os nossos filhos, a gente está entregando para o mundo. A gente está entregando para o mundo. Há dores, irmãos, que só Deus cura. Era a dor que Ana estava sentindo. Só Deus poderia colher. Mas o lar onde ela estava tinha que ser um ambiente de acolhimento para apoiá-la nesse princípio, nesse momento de dor. O papel do marido e da esposa, irmãos, é caminhar junto, mesmo quando você não está entendendo. Até porque se o marido for querer compreender a mulher, nós não vamos compreender nunca, né, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa: Deus criou a mulher, fez um mapa e rasgou e não revelou mais um mistério para ninguém. Porque mulher, bem, às vezes a mulher está assim: meu filho, a minha, tá aqui, na frente dela, vou aqui, para dizer que eu estou mentindo. Meu filho, hoje eu estou querendo comer assim um negócio. O que é, minha filha? Carne de porco? Não, não, é um negócio assim, um negócio. Aí, o que é? Frango? Que frango, menina? Tá doido? Já estou cansado de comer frango. É um negócio assim, é um bife. Não, não, é um. E aí, esse negócio assim, como é que o marido vai adivinhar, irmão? É um negócio assim, um negócio. Aí só Deus para desvendar esse mistério, irmão. Amém ou não amém? Tem um irmão que congrega conosco, eu não vou dizer o nome. Eu não vou dizer o nome. Eu não vou entregar. Alguns já conhecem essa história. Mas ele congrega aqui conosco. Aí a esposa dele disse a mesma coisa. Meu filho, eu tô querendo comer um negócio diferente. Aí ele olhou para ela com muito carinho e disse: negócio diferente é capim. Quer capim? É um irmão que congrega conosco, eu não vou entregar. Com todo o carinho ele disse: é um negócio diferente, é? Peraí que eu vou já cortar uns capim ali. Glórias a Deus.
Irmãos, a gente, irmãos, caminhar junto mesmo quando a gente não está entendendo a dor do outro. Agora, o que a gente deve fazer, irmãos, é escutar com empatia. O que quer dizer essa palavra empatia, irmãos? Empatia é a gente sentir a dor do outro. É o que eu falo das minhas irmãs da intercessão, irmã Nula, irmã Dorinha, irmã Lude, a irmã Valda, a irmã Rosinha. Estão aqui intercedendo. O que elas fazem, irmão? Elas recebem uma carga emocional, como os pastores, muito grande. Por quê? Porque eles têm empatia, eles sentem a dor dos outros. Se elas vão orar para uma família que está passando crise, elas sentem a dor, apresentam diante de Deus. Eu e minha esposa, a gente recebe uma carga emocional muito grande, porque quando a gente está cuidando das vidas, a gente tem a empatia por aquela vida, a gente fica sentindo a mesma dor, irmão. Às vezes a gente vai deitar à noite para orar, a gente ora por aquela vida, depois a gente vai comentar, a gente fica com aquela carga sobre a gente. Além da nossa família, que tem os problemas, a gente pega os problemas de muitas pessoas e a gente começa a viver aqueles problemas. Porque a gente tem empatia por aquela pessoa, a gente sofre com eles. Amém, irmãos? Então, o que a gente tem que fazer, irmãos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, da família, é ter empatia. Se alguém da família está passando uma luta, mesmo que você não compreenda, sofra com aquela pessoa. Esteja ao lado. Procure compreender o que ela está sentindo, o que ela está passando. E aí, irmãos, essa escuta empática de você estar próximo, sofrendo com a pessoa, é mais poderosa do que você dar 1000 conselhos vazios. Só em você estar próximo, abraçar, sofrer, chorar ali com aquela pessoa, você já está fazendo grande coisa. E nós, irmão, como família, nós devemos ser como um guarda-chuva. A gente, muitas das vezes, não vai impedir da chuva cair. A gente não vai impedir do problema estar ali. Mas a gente procura ser um amparo para que a chuva, né, que caia diretamente sobre a pessoa. A gente procura ser esse amparo para que aquela dor, aquela provação, aquela luta não venha diretamente sobre a vida daquela pessoa. A gente procura abraçar aquela vida. Quem está compreendendo diz amém. E aí, irmãos, coloca no versículo 10. Nós já vimos que é uma família que passa muita luta, muita dificuldade, a família de Ana, muitos problemas. Mas Ana, ela tomou uma posição. Ana, ela tomou uma atitude. E Ana, com amargura, com toda a sua alma ali em dor, ela orou ao Senhor, ela chorou muito, ela fez um voto a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. Olha aí, volta aí. Ana orou, pronto, e esqueceu, não orou mais, foi, igreja? Não. Ela fazia o quê? Continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Ela estava ali com o seu coração em meio de uma grande luta, em meio de uma grande batalha. Ela era humilhada, ela tinha um marido que amava, tentava apoiar, mas a dor dela era muito grande, era da alma, e ela vai perante Deus, e ela começa a orar ao Senhor, ela apresenta ao Senhor, ela faz ali, aí nasce nessa família, irmão, um propósito. Qual era o propósito? De vir um filho, para que esse filho fosse entregue ao Senhor. Ana transformou a sua dor em um clamor diante de Deus. E é isso que nós, como família, devemos transformar. Se a dor, irmão, se a luta, a gente tem que transformar em clamor diante do nosso Deus. Amém, irmãos? A oração, irmãos, do lar vai mudar a atmosfera.
A oração, ela vai curar as feridas. A oração, ela vai abrir as portas. A oração, irmão, vai abrir os caminhos para que os propósitos de Deus venham a se realizar na nossa casa e na nossa família. O segredo é a oração. É a oração dentro da nossa casa. Falei ontem aqui no jantar dos casais. Casais têm que orar juntos. Famílias têm que orar juntos. A gente tem que voltar, irmãos. Esses princípios cristãos que nós estamos deixando de lado. Famílias têm que orar juntos. Têm que clamar a Deus juntos. Porque famílias que oram não são, irmão, perfeitas, mas são sustentadas pelo Senhor. Amém? Famílias que oram, elas não são perfeitas, mas são sustentadas pelo Senhor. E essa oração silenciosa e sincera que Ana fez, irmão, tem um poder grandioso. A oração que a gente faz no nosso particular, silenciosa, irmão, ela vai ter mais poder, irmãos, para solucionar os problemas dentro da nossa casa, do que discussão, do que acusação, do que, irmãos, estar, irmãos, se confrontando. É na oração que nós vamos vencer, é na oração que a nossa família vai prosperar, é na oração que os propósitos de Deus vão se realizar dentro do nosso lar. Nós vamos vencer pela oração, porque a oração, irmãos, foi a arma que Deus nos deu. A oração, irmão, nós vamos colocar em prática nos nossos lares, nas nossas casas, e nós vamos alcançar a vitória dentro da nossa família pelo poder da oração. E aí, irmãos, às vezes há algum problema na família e a gente vai resolver com a oração e não com orgulho, e não com a discussão, e não querendo provar quem está certo ou quem está errado, de maneira nenhuma. Para concluir, irmãos, ou melhor, quase concluindo, a gente pode ver no versículo 11, volta aí. Ana, além de orar, ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, ela fez um voto. Ela fez um voto que se Deus concedesse um menino a ela entregaria ao Senhor. Versículo 24 e 28 foi o texto que nós lemos esta noite, que vai mostrar que ela cumpriu o voto dela. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, era a oferta, né? Uma medida de farinha e um outro de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, o sacerdote. E Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. Olha só, a oração dela agora está ali materializada nas suas mãos, aquilo que ela pediu ao Senhor, aquilo que ela fez voto, o propósito de Deus agora estava na mão dela. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Eles receberam a bênção de Deus e agora estavam ali orando ao Senhor. Ana, ela fez um voto que impactou a história de Israel, irmãos. Impactou a história de Israel. E ela entrega o seu filho ao Senhor. Famílias que consagram os seus filhos ao Senhor estão, irmãos, aí gerando ministros, profetas, pastores, mestres, apóstolos para o reino de Deus, para o Senhor. É por isso que nós oramos por essas crianças, que é o futuro da igreja. Porque quando nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor, irmãos, nós estamos gerando ministros para o reino de Deus. Quem crê nisso? Todo filho é a herança do Senhor, diz a palavra de Deus. Mas nós devemos devolver para o Senhor. Nós devemos entregar eles nas mãos do Senhor. Porque Deus sabe o melhor
para os nossos filhos do que nós mesmos. A entrega dói, mas honra ao Senhor. Honra ao Senhor quando a gente entrega os nossos filhos ao Senhor. O lar que vive para Deus gera filhos com destinos, irmãos, que não são apenas diplomas. Nossos filhos, irmãos, às vezes a gente se dedica mais a levar os nossos filhos, irmãos, para ter um diploma, para ter uma faculdade, um curso, do que a gente se dedica para levar os nossos filhos para o Senhor. A gente, irmãos, está procedendo errado. A gente não pode deixar de fazer isso, logicamente. De encaminhar nossos filhos para ter uma vida boa nessa terra. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que encaminhar nossos filhos para serem do Senhor, para serem bênçãos das mãos de Deus. Porque se a gente coloca os nossos filhos com princípios espirituais, irmãos, eles vão ser bênção, irmão. Vai ser um ótimo médico, vai ser um ótimo engenheiro, vai ser uma bênção, irmãos. Porque ele vai ter princípios sólidos de um cristão verdadeiro. Amém, queridos? E por último, irmãos, coloca só a parte, pronto, aqui a parte B do versículo. Dedicado ao Senhor. E ali, eles fizeram o que, igreja? Adoraram ao Senhor. Aqui se conclui, irmãos, que aquela família que vivia a turbulência, como toda família comum. Toda família comum tem lutas, aflições, mas essa família, irmãos, mesmo diante das suas aflições, elas conseguiram gerar algo para o propósito de Deus, foi gerado ali dentro daquela família. Um lar que age dessa maneira, irmãos, vai gerar os propósitos de Deus dentro da família. Quem quer aqui que Deus gere propósito dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, no seu casamento? E aí, irmãos, quando a bênção chega, eles foram adorar a Deus. Eles foram glorificar a Deus. Eles foram reconhecer que Deus era o autor daquela grande bênção, daquele grande milagre. Porque lares marcados pela adoração, eles escolhem a presença de Deus. Porque lares, irmãos, que glorificam a Deus pelas bênçãos, irmãos, eles continuam com a atmosfera, irmãos, emocional, espiritual, da presença de Deus, e podem vir a ter mais problemas, mas vão vencer. Porque mesmo depois do milagre, esta família foi adorar a Deus, irmãos. Ela não foi viver a sua vida normal, ela se esqueceu de Deus, não. Ela foi adorar a Deus, ela reconheceu que tudo aquilo era por causa de Deus, irmãos. Amém, igreja? Lares que geram Samuel em tempo de esterilidade. Nossas famílias têm que ser esses lares. Vão gerar Samuéis, mesmo nos tempos em que tudo parece que não gera nada, né? Estéril, mas uma família que está direcionada por Deus, ela sempre vai gerar os propósitos do Senhor. Deus usa famílias imperfeitas, irmão, para cumprir os seus propósitos que são perfeitos. Mesmo no meio das nossas famílias imperfeitas, Deus ele vai gerar propósitos dele que são perfeitos. A gente não conhece os planos de Deus. As dores do lar, irmão, pode se tornar combustível para os milagres. Assim como Ana estava passando aquela dor, mas ela ofereceu a Deus em oração, e aí se tornou um combustível para o milagre, a oração. E o cônjuge, não esqueça que o cônjuge é parte do processo de consolo e fé. O cônjuge não está para estar apontando, não está para estar vendo defeito, está para apoiar, mesmo quando não tem todas as respostas, irmãos. E aí, irmãos, para concluir, irmãos, o culto familiar, a oração constante e a entrega a Deus vai gerar frutos eternos para a glória de Deus. Que as nossas famílias possam viver desta maneira. Vai ter problemas no seio da família? Vai! Mas nós, irmãos, vamos estar na presença do Senhor, em oração, vamos estar nos apoiando mutuamente,
sempre aguardando o milagre do Senhor na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Tem família aqui que está aguardando o milagre de Deus? Você pode estar glorificando o Senhor esta noite? Talvez você esteja dizendo: eu estou estéril, porque faz tempo que eu oro pelo meu filho, ele não muda. Eu estou, na minha casa está estéril, porque minha esposa não muda. Ei, continua orando, porque desta maneira você vai gerar um milagre na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.